Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, Consciência e Espiritualidade. No dia de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre humildade. Para todos aqueles que não nos conhecem, eu sou professor, pesquisador e trabalho com a parte dos estudos do Evangelho, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é o que há de mais valioso na nossa vida, né? O objetivo maior de todos nós, aprender com o exemplo do Mestre, governador de todos nós. Muito bem. Para todos aqueles que já estão familiarizados, nós vamos ler um trecho do Evangelho comentado por Emmanuel, depois um trecho do livro Jesus no Lar. E eu vou mostrar alguns dados científicos que podem corroborar a nossa discussão. Para darmos início, então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, por mais esse dia e por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui aprendendo, sendo inspirados pelos Teus anjos, pelos mentores de luz que nos guiam, para que a Tua luz, o Teu Evangelho, a Tua Palavra possa nos guiar neste rumo de aprendizagem, para sabermos vivenciar as coisas aqui na Terra, sem nos tornarmos pertencentes a essa Terra, pois somos filhos de Deus, seres espirituais. Abençoa, sim, Senhor, a nossa força, a nossa coragem. Olha por cada um e suas necessidades aqui presentes, e que as equipes de trabalhadores de luz e de amor possam visitar e amparar a cada um nas suas demandas mais profundas do coração, mente e alma. Gratidão, Senhor, que assim seja. Muito bem, então, para nós darmos início, eu vou fazer uma leitura do Evangelho de Jesus Cristo, comentado por Emmanuel de acordo com o evangelista Lucas, tá bom? Lucas, capítulo 18, versículo 41. Jesus disse-lhe: "Que queres que eu faça?" Ele respondeu: "Senhor, que eu possa ver novamente." O cego de Jericó. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando, sentindo a aproximação do Mestre, põe-se a gritar implorando por misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistente rogativa. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe as súplicas, aproxima-se dele e interroga com amor: "Que queres que eu faça?" À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso: "Senhor, que eu veja." O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando às margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta-lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Que assim seja. Bem, lindo esse evangelho, né?
Emmanuel vem nos brindar com essa narrativa, esses comentários tão maravilhosos, nos mostrando o quão sublime é o Mestre Divino por compartilhar conosco a sua luz já conectada no mais íntimo de Deus. E ele que veio aqui para nos ensinar o caminho, se dispôs a atender o cego de Jericó, um pedinte dentre tantos que estavam pedindo, mas que tinha humildade na sua rogativa, na sua forma de pedir, porque ele, com sinceridade e humildade, pediu a Jesus para que fosse ouvido. Enquanto todo mundo gritava para que ele parasse de atrapalhar, de fazer escândalo, porque ele estava incomodando, Jesus se aproxima e diz: o que queres que eu faça? E ele só responde: que eu veja. Olha como é profundo. Emmanuel nos faz refletir já bastante sobre esse pedido. E ele nos diz que é o pedido que todos nós precisamos fazer ao Mestre, à espiritualidade maior, a Deus, que nós saibamos ver com os olhos da alma, do coração, que transcendem a matéria, ver com a nossa intuição divina, ver o que nós precisamos ainda melhorar, ver como nós podemos trilhar este caminho para a melhora, ver como é que é possível traçar todo este percurso de melhoramento e ver que nós estamos inspirados pelos bons anjos e mentores de Deus e que nós temos a condição de saber ouvir para segui-los. O roteiro já nos é dado. Falta que deixemos de ser cegos às instruções divinas. Ah, como isso é difícil. Isso é um trabalho laborioso de vidas e vidas, encarnações e encarnações, algumas vezes. Aprender em cada passo a prestar atenção no que tem valor, no que realmente importa. A gente se perde tão facilmente nessa jornada, se entrega às dificuldades, aos apelos materiais, aos ganhos, a se esforçar para ter e ter na matéria e no mundo e se esquece que o importante é ver a verdade para termos o que importa para a alma, para o coração, para o nosso íntimo. Que então abramos os nossos olhos, porque ter somente os olhos do corpo físico, mas os olhos da alma, os olhos da intuição divina fechados, é uma cegueira muito pior do que a cegueira material e física, né? Que saibamos fazer esse exercício, porque esse abrir os olhos e despertar é um esforço que depende de nós. Aquela migalha de luz que nós já falamos sobre ela, que tem que ser dada por nossa parte para que Deus possa multiplicar. Que Jesus faça o milagre da multiplicação em nós. Essa luz que pode se expandir. Que assim seja. Vamos passar então para o nosso segundo trecho de hoje. O livro que continua as narrativas de Jesus, do Evangelho de Jesus, fazendo o Evangelho no lar com Simão Pedro e todos os discípulos, tá bom? O livro Jesus no lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo irmão amado Neio Lúcio. O maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado de defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável.
Logo depois, apareceu na mesma região um grande político com pesada bagagem de códigos e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros pinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crenças, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si próprios. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas a perturbação que se fazia acompanhar era das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas, pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetaculares, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas de ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde, a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa, o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Que assim seja. Ai, ai. Que trecho lindo, né? Jesus deu exemplo de como a política, a filosofia, a religião, todos os poderes que são transitórios do mundo, quando em grande quantidade são utilizados sem o amor e a humildade por trás, acabam trazendo malefícios, separação, discórdia, brigas, ignorância. Se nós pararmos para pensar que tudo isso é passageiro, qual é o valor e a real motivo? E o que é que vai nos legar ficar brigando e discutindo por algo que daqui 1 ano, 2, 5, não vai ser mais nada como era. Não vai ter mais o mesmo valor. Diferentemente das boas ações, do serviço por amor, humilde,
feito com carinho e dedicação. Todas essas sementes que a gente planta por nossas ações no bem, elas ficam, elas nunca passam. Percebam como o nome daquelas pessoas que já partiram, aqueles que já tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que já partiram para o outro plano, mas que fizeram bem, como fica gravado no coração, na mente e na alma. Diferente daqueles que fizeram muitas coisas materiais, mas não deixaram nada que tenha uma perpetuação pelo bem através dos tempos, através do amor, né? E aí, Jesus nos ensina essa lição, que depois de todos esses que chegaram com tantos títulos, conhecimentos, poderes, chega uma pessoa humilde, simples, e começa a fazer o bem. Ele mesmo trabalhando e exemplificando ao lavrar a terra, preparar seu terreno e distribuir, partilhar com os demais o que era produzido, partilhar o conhecimento de como fazer, por receber a todos dentro de casa com amor, carinho, sorrir, saber conversar, ser uma pessoa agradável, saber tratar as crianças e os idosos, saber lidar com todos com amor, humildade, a pessoa ser simples. E aí, esse mudou a comunidade, sem deixar prejuízos para ela. É o exemplo de Jesus, que dentre tantos messias falsos que vieram povoar o mundo, o nome de Jesus já cruza os milênios, né? Já está há mais de 2000 anos conosco, assim como outros grandes nomes como Buda, Shakyamuni Buda, né? E outros grandes nomes que já vieram nos ensinar o amor e a humildade. Que nós, então, saibamos colocar em prática, juntando aí o primeiro trecho com o segundo, como saber enxergar a verdade do que tem valor e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Sendo humilde e amável, pode mudar a nossa vida. E, para nós fecharmos esses nossos comentários, eu trouxe também um artigo científico que foi publicado no The Journal of Positive Psychology, ou seja, o jornal da psicologia positiva. Eu vou aproximar aqui bem só para vocês darem uma olhadinha rápida, tá? O primeiro autor desse artigo é o Neil Krause e o último autor, o Gayle Aronson. São pesquisadores de Miami, nos Estados Unidos, e o artigo é do ano de 2016. E o artigo nos fala o seguinte, o título dele é Humildade, Eventos de Estresse na Vida e Bem-Estar Psicológico. 2 pontos, descobertas de uma entrevista interrogativa, né, questionários de espiritualidade e saúde, tá? Questionários de espiritualidade e saúde. Então, esse artigo ele nos fala sobre como a humildade traz benefícios para nós. E esses pesquisadores entrevistaram mais de 3.000 pessoas para saber como é que foram fazendo questionários sobre humildade, sobre eventos de estresse na vida e o bem-estar psicológico. E o que eles descobriram no final, a grande conclusão, foi que aquelas pessoas que são mais humildes, né, que têm mais simplicidade na sua forma de ser e lidar, recebem um impacto menos negativo na sua vida dos problemas que acontecem na vida. Olha que interessante. A ciência corroborando o que a espiritualidade e o evangelho já nos ensina, que se nós somos e buscamos ser humildes, simples frente às situações, reconhecendo, né, as nossas fraquezas e ao mesmo tempo auxiliando a todos os que nos cercam, sendo humilde de verdade, o que é que a gente ganha? A gente ganha paz. Por quê? Porque o bem-estar psicológico, que é a conquista que o artigo científico nos descreve, foi conquistada principalmente por aqueles mais humildes, mesmo frente aos problemas e dificuldades, adversidades da vida. E aí a gente encerra mostrando que Jesus nos deu o roteiro para seguirmos para a aprendizagem, para a paz, para a verdade.
que saibamos seguir esse roteiro de amor e de humildade. Gratidão. Vamos fazer a prece de encerramento? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por este momento bendito de aprendizagem com o Evangelho que nos guia, Senhor, e nos faz mais fortes para seguirmos em frente, mesmo mediante as dificuldades. Que saibamos nos abrir para a inspiração dos bons anjos e mentores que nos guiam, que saibamos ser mais humildes, ó Pai, e receber essa inspiração de mais alto, para que, servindo, sejamos luz, refletindo a Tua luz, Senhor, aonde formos. Que assim seja. E assim, meus irmãos, agradeço a presença, acompanhem todos os nossos evangelhos com Ciência e Espiritualidade, temos os quadros de Ciência e Espiritualidade disponíveis. Gratidão, Namastê e até a próxima.